Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Essa manhã é uma manhã diferente. Essa manhã é uma manhã especial. Eu queria cumprimentar a todos que estão aqui na igreja e queria cumprimentar também a todos que estão em casa, nos assistindo e nos acompanhando. Mas eu quero dizer a você nessa manhã que está aqui na igreja, e você também que está em casa, que essa mensagem é apenas para 3 grupos de pessoas. Primeiro, é para aqueles que se sentem fragilizados pelo peso do pecado. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu necessito do perdão de Deus, eu necessito da graça do Senhor Jesus, eu necessito que Jesus estenda a sua mão e me erga, me levante. Você está assim nessa manhã? Essa mensagem é para você. Segundo tipo de pessoas é aquelas que têm um sonho. Eu tenho um sonho. Eu acho que todos nós temos um sonho. E essa mensagem é para aqueles que têm o desejo ou sonham com a Canaã celestial. Eu não sei se passa na sua cabeça esse sonho, se você tem esse sonho. Eu particularmente tenho esse sonho. E quando eu leio nas promessas de Deus na Bíblia, de que as pessoas que têm esse sonho podem realizar, e além disso, podem rever aquelas pessoas que um dia perdeu, esse sonho aumenta. Eu olho para a nave dessa igreja e me recordo de pessoas queridas que um dia me receberam na porta daquela igreja, quando eu tinha 10 anos de idade. Pessoas que me ensinaram os passos, pessoas que me fortaleceram na fé, pessoas que me instruíram, pessoas que me ensinaram, às vezes sem abrir a sua boca, mas através do seu exemplo, da sua comunhão com Cristo, da sua vida, do seu testemunho, me ensinaram, impactaram a minha vida. Eu sou de uma família tradicional católica, vocês sabem, vocês me conhecem desde criança. E quando eu olho para essa nave dessa igreja, confesso, irmãos, que eu sinto falta daquelas pessoas que um dia estiveram aqui conosco. Eu poderia nomeá-los, mas eu acho que eu estaria pecando, porque eu não ia me lembrar de todos. E como eu gostaria de ter dito a eles hoje, né? Se eles estivessem aqui conosco. Irmão, irmã, obrigado, porque hoje a minha fé está solidificada pelo seu testemunho, pelas palavras que o Senhor me ensinou, pela Bíblia que o Senhor abriu, pelas histórias que o Senhor me contou. Mas eu aprendi também através desse livro que eles precisaram dormir, para que um dia dessem o maior testemunho de um evento que essa terra poderá ter, e ver a volta de Jesus, e vê-los de forma poderosa, pelo brado de Jesus, pela força de Deus, serem ressuscitados do cemitério São Francisco, e darem o seu último testemunho nessa terra. Eu fui resgatado pelo sangue de Jesus, e aqui estou para receber o galardão.
Ei, irmãos, nós vamos vivenciar isso, nós vamos presenciar isso pela graça de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele nos chama hoje para estarmos aqui seguindo esse legado. Todos os sábados, quando eu entro à igreja, Gera, eu gosto de ir ali no departamento infantil e de ficar observando as crianças. E passa na minha cabeça, como educador, uma grande preocupação. Será que esses meninos que estão sendo assolados por tantas informações e tanta tecnologia, vão estar firmes e alicerçados na fé como nós? O nosso testemunho, os nossos ensinamentos, os princípios que recebemos, estamos repassando para eles? Isso me preocupa, Genilson. Porque eu olho para a história de Israel e vejo o fracasso daquela nação, que recebeu de Moisés, que recebeu de Arão, os ensinamentos da palavra de Deus, que viram, que testemunharam Deus agindo no meio deles, abrindo o mar vermelho, conduzindo-os como uma tocha de fogo à noite. Durante o dia uma nuvem o seguia. Olha, é a presença de Deus. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu me preocupo, porque apenas de 1.600.000 pessoas, só 2 entraram na Canaã Celestial. Será que eu estou fazendo a minha parte de forma correta? Será que nós estamos tendo a preocupação de repassarmos os grandes ensinamentos que aprendemos para esses juvenis, para essas crianças? Como é importante, viu, professoras do departamento infantil, como é importante o testemunho de vocês e o ensinamento e os princípios que vocês repassam para essas crianças. Eu nunca esqueço dos ensinamentos que aprendi aqui, nessa igreja, com a professora Eulália, quando dei os primeiros passos no Evangelho. Como eu agradeço a Deus ter tido o privilégio de ter estudado no ENA, de ter frequentado essa igreja e frequentá-la. E eu creio que você também é abençoado. E eu, nessa manhã, quero me dirigir exatamente a esses 3 grupos, porque falta o último. Primeiro, você está se sentindo fraco, desanimado, pecador. Você está se olhando e diz assim: eu não vou chegar lá. Segundo grupo, você tem o sonho e o desejo de ir para o céu. Terceiro grupo, você está disposto a se entregar à pessoa certa que vai te levar para o céu? Você está disposto a se entregar a Jesus nessa manhã? E quando eu faço essa pergunta, eu não me refiro igual a outros que fazem essa pergunta num tom de agregação. Não. Eu faço essa pergunta num tom de salvação. Porque a Bíblia Sagrada diz que só existe salvação através de quem? De Cristo. E é por isso que nessa manhã, eu gostaria de ver o seu testemunho. Eu gostaria de ver a sua decisão. Nós estamos sendo transmitidos na rede mundial de informação. Eu fui surpreendido esses dias, juntamente com a minha esposa, e isso me impactou. Alguém me parou na rua e disse assim: eu ouvi a sua mensagem, e ela me encheu com os meus conceitos e os meus valores. Eu fiquei assim surpreso. Onde você me viu pregar? Eu nunca preguei aqui. Na internet. Caramba.
E eu pergunto a você nessa manhã: você está disposto a dizer: Senhor Jesus, eu quero ir para o céu. Senhor Jesus, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu careço, eu necessito do teu perdão, da tua força, eu necessito da tua vitória, eu necessito do teu poder, eu necessito da tua graça. E eu queria ver a sua resposta, porque as pessoas vão ver. Aqueles que estiverem dispostos a fazer isso, por favor, compartilhem comigo esse gesto que para nós pode ser muito simples, mas para as pessoas causa um impacto tremendo. Você trouxe sua Bíblia? Você trouxe a palavra de Deus? Deixa eu dizer a você que me fez essa afirmação: os adventistas não são mais o mesmo. Ela está me assistindo agora. Eles usam apenas o celular na hora de ler a Bíblia. Deixa eu mostrar para você que nem todos compactuam com essa ideia. Você trouxe sua Bíblia? Por favor, erga a sua Bíblia. Olha que bênção. Pessoas dispostas a seguirem ao Senhor Jesus. Obrigado. E eu convido você a abrir então a palavra de Deus no livro de Romanos. Livro de Romanos. Todos acharam? Romanos, capítulo de número 13. Todos acharam? Romanos, capítulo de número 13. Nós vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã. A palavra de Deus, ela vai falar aos nossos corações. Nós vamos estudar. Viemos aqui nessa manhã para isso. Nós vamos estudar o capítulo 13 do livro de Romanos a partir do verso 11. E assim como estamos, eu vou convidar aqui o grupo de louvor. Nós, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, nós vamos cantar o hino de número 344. 344. Assim como estamos. Para que nós possamos desfrutar do estudo da palavra do Senhor. Você conhece? Cante conosco. Cristãos avante, sem temor.
atitude de reverência para com Deus, convido você a fechar seus olhos, curvar sua fronte, bondoso Deus. Nesse momento, Senhor, a Tua palavra está em nossas mãos. A voz é do homem, imperfeito, falho, pecador. Mas a palavra é a verdade que santifica, que é eficaz e que salva. Portanto, Senhor, fortalece a nossa fé nessa manhã com o estudo da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos dirija. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Livro de Romanos, capítulo 13, e o verso 14. Romanos, capítulo 13, e o verso 11. Romanos, capítulo 13, verso 11. A palavra de Deus diz: o dia está próximo. O dia está próximo. E digo isto, que o dia está próximo, diz o apóstolo Paulo, falando para os romanos e falando para nós, o Israel espiritual. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já está na hora, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Estamos dormindo e a nossa salvação está próxima. E o recado de Deus para mim e para você nessa manhã é: despertemos, desperte, acorde, porque a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação se aproxima. Já vai alta a noite, diz o verso 12. Já vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Das armas da luz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a igreja sobre a face da terra, e com ela permaneçam não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que o apóstolo Paulo quis dizer para nós? Que será que esse velho apóstolo tem a nos ensinar? O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós troquemos os nossos maus atos por uma luta. Todos nós aqui, todos nós que aqui estamos envolvidos, estamos embutidos de más obras e más ações diante de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui, e nem aí, do outro lado da telinha, que não tenha cometido pecado. Todos nós cometemos pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo que é para trocar os maus atos, as obras das trevas, por uma luta. As coisas de Deus são meio ilógicas, né? Você tem que sair das obras das trevas para abraçar uma causa, abraçar uma luta. E não é uma luta fácil. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, se anime. A luta é pesada, a batalha é feroz, mas confie no capitão, confie no guarda das hostes celestiais, que é Cristo Jesus. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos, de Jesus. Eu estarei com vocês. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que é para nós deixarmos as obras da terra, irmos para a nossa casa, ficarmos trancados dentro do nosso quarto e ficar torcendo para não pecar até Jesus voltar. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo que é para sair às ruas. Mas sair às ruas, ir às casas, conversar com as pessoas, de que maneira, de que jeito, de que forma?
usando as armas das trevas, vivendo como vivíamos no passado, não andar em novidade de vida. Andar com as armas da luz. Parabéns, viu, Elvio Kennedy, meu aluno. Quendinho vinha com o filho hoje pela manhã, eu vi ele dizendo aqui, e ele testemunhou de Jesus. Simples. Você está indo para onde? Estou indo para a igreja. Obrigado. Estou indo para a igreja. Ore por mim. Simples. Testemunhou. Armas da luz. Revistamo-nos das armas da luz. É o que precisamos. Estamos vivendo, irmãos, no final dos tempos. Os sinais dos tempos se cumprem rapidamente. Os sinais dos tempos declaram que a volta de Cristo está próxima, está às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. Solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradualmente, mas com certeza, sendo retirado da terra. As pragas e o juízo já caem sobre os que desprezam da graça de Deus. As calamidades da terra e do mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Eles preveem eventos das maiores magnitudes se aproximando. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão céleres, rápidos, diz a mensageira do Senhor no livro Testemunhos, volume 9, na página 11. E o que é que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você? Sobre nós, irmãos, repousa uma pesada responsabilidade. Que responsabilidade? Através do nosso exemplo e das nossas palavras, do nosso testemunho, advertir o mundo de sua condenação iminente. Deus convida a sua igreja a despertar e a revestir-se de poder. Não é sair sozinho, sem a companhia de Cristo. Ou seja, você não conseguirá testemunhar do amor de Jesus sem Jesus. Você precisa de Jesus para testemunhar de Jesus. Você só dá aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode oferecer. Portanto, precisamos, diz o apóstolo Paulo, nos revestir das armas da luz. E ele diz que a principal dessas armas é a palavra de Deus. Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido a temática na sua vida, os seus princípios, os seus negócios, no trabalho, no seu dia a dia, na sua vida. A palavra de Deus tem norteado você. As pessoas, ao olharem para o seu testemunho, elas veem que você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus e a pratica. Precisamos disso. Nos revestir das armas da luz. Porque o apóstolo Paulo não está nos chamando para ficarmos assentados ou trancados em casa numa boa, não. Nós precisamos testemunhar para as pessoas. Precisamos andar de forma digna, em conformidade com a palavra de Deus. Ah, mas isso é muito difícil. É complicado. Sem mim, nada podeis fazer. É por isso que essa igreja existe. É por isso que essa igreja está aqui. E no dia em que ela fracassar, pode ficar de certo que Deus irá agir. Mas até o presente, irmãos, essa igreja se preocupa em capacitar você para estudar a palavra de Deus. Está aí a lição da escola sabatina. 10 dias de oração e jejum
para buscarmos o poder do alto, os ensinamentos, as doutrinas desta igreja. Nós precisamos nos revestir das armas da luz. Todos, diz a mensageira do Senhor no livro Parábolas de Jesus, página 326 e 327, todos, sem exceção, todos têm seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação de pessoas. Todos. Através de palavras, atos, atitudes e ações. Temos que falar de Jesus. Temos que apresentar a Jesus às pessoas. Temos que mostrar às pessoas o plano eterno do céu. Qual é o plano eterno do céu? Que todos se salvem, que ninguém seja perdido, que todos adentrem os portais da Canaã celestial. Esse é o plano do céu. Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso à salvação. Portanto, é Cristo que nos convida, é Cristo quem caminha conosco, é Cristo que nos fortalece, é Cristo que nos sustém, é Cristo que nos orienta, nos ensina, caminha conosco. Você não está nessa caminhada sozinho. Esse deserto, que eu chamo de mundo, não é o nosso lugar. O deserto, o mundo, é apenas uma jornada para a Canaã celestial. Nós não nascemos, irmãos, para viver e morrer e ficar aqui. Não! O nosso lugar é a pátria celestial. O nosso lugar tem nome, se chama Canaã celestial. Um lugar onde não haverá tristeza, nem pranto, nem dor. Onde viveremos eternamente, onde seremos plenamente felizes, onde viveremos com aqueles que hoje estão dormindo no pó da terra, ressuscitarão e juntos viveremos nos céus com Jesus. É para lá que nós estamos indo. Portanto, precisamos nos revestir das armas da luz, e para isso, irmãos, a mensageira do Senhor, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 251, ela nos diz: há 3 palavras senhas na vida cristã vitoriosa. Quando você vai no banco sacar seu dinheiro, se você não tiver a senha, você não consegue. Mas eu tenho dinheiro, o meu dinheiro está aqui, sim. Coloque sua senha, senão não sai o dinheiro. A mesma coisa, irmãos, na carreira cristã. A mensageira do Senhor, repito, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 251, ela diz que há 3 palavras senhas na vida cristã, as quais precisam ser atendidas. Quais são essas palavras? Ela nos diz: vigiar, orar e trabalhar. Você tem vigiado? Você tem orado? Você tem trabalhado para testemunhar de Jesus? Essa é a nossa luta. Vigiar. Vigiar. Você tem vigiado? Precisamos, queridos irmãos, vigiar. Vigiar. Precisamos orar. Precisamos trabalhar. O título dessa mensagem: antes que a noite termine. Antes que a noite termine. Fomos chamados para uma luta antes que a noite termine. O exercício mais difícil para a nossa carne, irmãos, é orar. É o mais difícil, diz a mensageira do Senhor. As maiores resistências que nós temos é dobrar os joelhos, e tem horas que mesmo nas lutas mais cruciais da vida, nós somos tomados pelo sono e não pela vontade de orar. Se nós não oramos, nós não temos discernimento da luta. Se nós não oramos,
nós não nos equipamos para a luta. Se nós não oramos, nós não vigiamos para enfrentar o inimigo com as armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Precisamos orar. Muita oração, muito poder. Quando os crentes oram, milagres acontecem. 10 dias de oração e poder. Professores e alunos do IPAI, nosso colégio, lá no Rio de Janeiro, o que estavam fazendo? Orando, vigiando, buscando o Senhor. Hecatombe, catástrofe na cidade. Mais de 100 pessoas perderam suas vidas. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já visitaram o IPAI, eu já visitei. Um colégio, irmãos, que tem uma montanha atrás, que é negócio absurdo. Pedras enormes, que podem destruir, apenas uma pedra daquela se soltar ali, destrói aquele nosso colégio. Vocês viram o colégio destruído no Jornal Nacional? Não. Por quê? Por que será que Deus preservou? Não estamos aqui fazendo apologia a nada. Estamos dizendo que precisamos confiar em Jesus. Ele é o nosso capitão. É Ele quem nos guia, é Ele quem segura-nos pelas mãos. Somos livres quando Cristo nos quer, protegidos quando Ele nos quer, porque todos nós, irmãos, temos uma função aqui na terra: salvar pessoas, mostrar às pessoas esse salvamento. Portanto, irmãos, precisamos estar revestidos das armas da luz. Você tem procurado se revestir das armas da luz? Você tem procurado fazer o que o apóstolo Paulo nos pede? E, meus queridos, precisamos entender o que o apóstolo está nos pedindo. Sabe o que é que Paulo está nos dizendo? Essa luta nada mais é do que um despertamento espiritual. E o despertamento espiritual, irmãos, ele não acontece por força humana. Ele é operado pelo Senhor. Se você está pensando que você pode fazer isso, se engana. É Deus quem faz. A Bíblia traz vários registros de despertamentos espirituais que ocorreram no meio do povo de Deus, para nos servir de exemplo. De tempos em tempos, o povo de Deus foi despertado para um maior compromisso com a obra divina e fidelidade à palavra do Senhor. Algumas pessoas equivocadamente pensam que o despertamento espiritual, acordar dessa letargia, é algo promovido pelo homem. Não é. Essas pessoas não enxergam o avivamento espiritual como um milagre. Milagre, irmãos, é algo sobrenatural que ocorre. E esse algo sobrenatural que ocorre procede e vem de Deus. Portanto, precisamos ser reavivados por Deus. Não é através de campanhas simplesmente humanas, não. Tem que haver o assim diz o Senhor, ou seja, fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade à palavra do Senhor. Está em conformidade com a palavra de Deus. Está em conformidade com o assim diz o Senhor. Esse reavivamento, portanto, tem o selo do Deus vivo. Já pensou que coisa maravilhosa? Olha, é verdade que todos nós somos chamados para proclamar a Deus por um despertamento, mas jamais esse despertamento espiritual pode ser produzido por nós sem Deus. Precisamos de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. A história bíblica não deixa qualquer dúvida de que o despertamento espiritual é um milagre que tem sua origem no próprio Deus. Num dos textos mais claros acerca da origem do despertamento espiritual, através do profeta Isaías, Deus fala
que é Ele quem derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra. E um dos períodos bíblicos que nos ensina muito sobre o significado, a importância e o propósito do despertamento espiritual é aquele que marcou o fim do cativeiro babilônico. Quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, Deus já começou a mostrar para eles algo tremendo que Ele gostaria de fazer. A Bíblia Sagrada diz que nobres, e vocês conhecem a história do livro de Daniel, nobres, os mais bonitos, os mais intelectuais, foram capturados como escravos, para serem levados agora para a Babilônia. A distância de Jerusalém para a Babilônia era 871 quilômetros, e eles tiveram que percorrer esse caminho a pé. Dentre eles estava Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Daniel, Azarias. Estão lembrados? Daqueles 3 jovens. Eles faziam parte da linhagem de Israel. E de acordo com a tradição rabínica, esses jovens foram castrados por ordem do rei da Babilônia, com o objetivo de desencorajar lideranças e frustrar o sentimento de independência em meio ao povo dominado. Mas eles tomaram a decisão. A tradição rabínica diz que Daniel tinha 17 anos de idade quando foi castrado. Imagine só, não poder mais ter filhos, casar, ter uma família. Mas assim mesmo, ele e os seus 2 colegas tomaram uma decisão. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos entrar em uma luta. Não é para ficar acomodado. Eles agora me tornaram escravos da Babilônia, aí eu vou fazer tudo o que o rei da Babilônia pedir. Não. Não vou negociar os meus princípios, não vou vender os meus princípios, não vou jogar os meus valores espirituais na lata do lixo. A adversidade está vindo sobre mim, o deserto está vindo sobre mim. Lembre-se, o deserto, as dificuldades, os problemas fazem parte da caminhada, mas o meu objetivo é ir para Canaã celestial. Vocês compreenderam? Daniel confiava em Deus. Me castrou, não tem problemas. Eu e os meus amigos, nós vamos permanecer leais e fiéis a Deus. E qual foi a decisão dos 3? Eles eram escravos. Eles não podiam fazer nada para dar um testemunho assombroso. Eles não poderiam fazer nada. Não. Eles se entregaram a Deus. E por inspiração divina, porque Deus trabalha no coração do homem quando o homem permite que Deus trabalhe. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: filho meu, dá-me o teu coração, para que eu possa agir, para que eu possa trabalhar. E você começa a produzir os frutos do Espírito. E Deus começou a trabalhar na vida daqueles 3 jovens castrados, que tiveram que ser levados cativos para a Babilônia, 6 meses caminhando a pé, 871 quilômetros, morreram em Babilônia no exílio, mas tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Estão lembrados de Josué, outro valoroso jovem? Em meio a toda apostasia, eu e a minha casa serviremos? Eu vou para a Babilônia escravo, castrado, humilhado, mas eu vou servir ao Senhor. Eu não vou comer das iguarias do rei. Não era porque ele era vegetariano não que ele fez isso. Ele fez isso porque ele queria dizer, através do seu testemunho, que ele era fiel ao Deus que ele acreditava. Porque as comidas servidas nas mesas da Babilônia eram dedicadas a deuses pagãos. Vocês vão comer das finas iguarias do rei, para você entender que sou eu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que providencia esse alimento. Eu sou o cara. Os deuses da Babilônia, Bel, Shamut, é que oferecemos essa comida a você. Esse vinho que você está tomando é do poder da Babilônia.
essas comidas deliciosas, esses manjares aqui, ó, todos são porque os nossos deuses são mais poderosos do que o seu Deus. Ah, é? Qual foi a decisão de Daniel e dos seus 2 colegas? Não iremos comer. Se é assim, não vamos comer. Deus abençoou a decisão deles. Deus abençoou, irmãos, a decisão de Daniel e dos seus colegas. Deus abençoou. A Bíblia Sagrada diz que eles pediram comidas simples para mostrar que não são os deuses da Babilônia que protegem e que dão sustentação e poder. Não, é Deus. E eles se alimentaram de verduras, frutas e legumes, e pão e água, só. E a Bíblia Sagrada nos mostra, e os relatos históricos do reino da Babilônia nos dizem, que não encontrou em todo o reino da Babilônia pessoas com tamanha sabedoria, saúde, força física e eloquência igual aqueles 3 jovens. Cheios do poder de Deus, aqueles 3 jovens saíram agora para testemunhar. E aqui vai um recado para mim e para você. Não abandone os princípios e valores cristãos por nada, nem por nenhuma adversidade que se apresente a você, e nem tampouco por facilidades. A Bíblia Sagrada diz que aqueles jovens, protegidos por Deus, fizeram um trabalho fantástico em Babilônia, ao ponto do próprio Daniel decifrar o sonho do rei. Estão lembrados? E assim ser colocado em uma grande posição na Babilônia. Mas mesmo assim, ele nunca abandonou os seus princípios e valores. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes a Deus, irmãos? Quantas vezes? Se você for a Daniel capítulo 6, verso 10, você vê que Daniel orava 3 vezes. Ele aprendeu isso aonde? Em Babilônia ou em Jerusalém? Repito, Daniel aprendeu a orar 3 vezes ao dia em Babilônia ou lá em Jerusalém? Quando ele era príncipe, rico e vivia numa boa, em Jerusalém. E ele levou os costumes de Jerusalém, ou seja, princípios e valores cristãos para a Babilônia. A mesma coisa acontece comigo e com você. A mesma coisa o apóstolo Paulo está pedindo de mim e de você, que possamos beber da fonte da palavra de Deus e possamos testemunhar às outras pessoas através do nosso exemplo, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes. Esse é o desafio. Por quê? Porque Babilônia, o mundo, é apenas uma parte da jornada. O nosso objetivo, o meu objetivo e o seu objetivo é a Canaã celestial. E Deus nos está conduzindo de forma excepcional, irmãos. A proteção de Deus está sobre nós. Nós não temos o que temer. Há dificuldades, há. Alguns guerreiros irão tombar, irão. Alguns irão descansar, irão. A igreja será sacudida? Sim. Teremos escândalos? Sim. A Bíblia Sagrada diz que nós somos um povo militante. Nós não somos triunfantes ainda. Nós somos um povo que está militando. Estamos numa guerra, estamos numa luta espiritual. E essa luta espiritual, irmãos, tem uma senha: vigiar, orar e trabalhar. Nos fortalecermos da palavra de Deus, vivermos em conformidade com a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer a mim e a você nessa manhã, com esse texto de Romanos. Precisamos acordar dessa letargia, desse sono. Você não é do planeta Terra. Nós não somos desse planeta manchado pelo pecado. Nós não somos daqui. Nós somos da Canaã celestial, onde as doenças não nos afligirão, onde as dores, as máculas e essa desgraça chamada pecado não nos incomodará mais nunca. Não existe pior doença do que o pecado.
A Bíblia Sagrada diz que o pecado nos mata, as doenças nos matam momentaneamente, mas os pecados, eles nos destroem espiritualmente e eternamente. O que vai me tirar do céu não é a doença que eu adquiri e morrer com ela. O que vai me tirar do céu, da pátria celestial, é o pecado espiritual que eu não confessei diante de Deus. E meus queridos e meus irmãos, companheiros de viagem para o céu, não existe ninguém aqui dentro dessa nave, dessa igreja, e nem ninguém que está me ouvindo aí em casa, que não foi contaminado por essa doença terrível, esse vírus mortal chamado de pecado. Mas eu vim nessa manhã dizer a você algo que você já sabe. Nós temos um advogado justo e santo, Jesus, o Filho de Deus, que com o seu sacrifício na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado, nos purifica de todo o pecado e nos dá acesso a Canaã celestial. Você tem pecado? Entregue-se ao Senhor. Converse com Ele. Jesus, eu pequei. E a Bíblia diz que Ele é misericordioso e justo para perdoar pecado. Não há salvação, irmãos, a não ser através da pessoa de Jesus. É Cristo que nos salva. Eu e você não temos mérito algum. O profeta Isaías diz que os nossos méritos, os nossos créditos, não passam de trapos de imundícia. Não valem nada diante de Deus. Mas Jesus é perfeito. Jesus é santo. Jesus é misericordioso. E quando o pecador arrependido se ajoelha diante de Deus, confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado e se levanta para viver uma nova vida, não é ele mais que começa a viver, e sim Cristo começa a viver nele. Que coisa maravilhosa e fantástica, irmãos. Não é uma graça barata, não é uma graça simples e comum, é o nosso acesso para a Canaã celestial, é o sangue de Jesus. E como é que eu faço então? Como é que eu faço? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Olha o exemplo de Daniel. Em meio a toda dificuldade, irmãos, em meio a toda destruição de sonhos, a mensageira do Senhor diz que Daniel ficou frustradíssimo, ficou decepcionadíssimo. Ela diz que Daniel questionou Deus e chorou: Senhor, 17 anos ser castrado, eu sonhava em ter uma família, e agora eu vou viver castrado pelo resto da minha vida, não vou ter acesso a uma família, não vou poder constituir uma família. Ele poderia ter desistido. Já que eu sou escravo, estou em uma terra nova, recebi uma promoção, eu vou usufruir desse cargo, eu vou viver numa boa, e tchau para esse Deus de Israel. Mas não, a Bíblia diz que Daniel 3 vezes orava ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel estudava a palavra. Daniel não vendeu e nem negociou os seus princípios e valores cristãos. Minha querida, meu querido, não negocie seus valores cristãos. Eles vão fazer toda a diferença. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra as potestades, é contra as potestades do mal. Meus queridos companheiros de viagem para o céu, a Bíblia diz que Daniel se agarrou a essa senha. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele sabia, Daniel percebeu que era necessário um verdadeiro despertamento espiritual. Então ele recorreu ao único que poderia promover tal obra. Ele se agarrou com Cristo. Jesus, tu vai ser o meu refúgio. Jesus, tu vai ser a minha fortaleza. Jesus, tu vai ser a minha segurança. Eu não vou te abandonar jamais, eu não vou te deixar jamais. Meu querido, minha querida, não abandone Jesus. Não abandone. Não importa o deserto que você esteja passando. Não importa a provação que você esteja passando.
Eu não sei se o deserto que você está atravessando é um deserto onde você está de forma prazerosa, recebendo todas as vantagens e conforto desse mundo, ou se você está padecendo e sofrendo por uma enfermidade ou um problema financeiro, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é o que a palavra de Deus diz, que você permaneça firme com os seus valores e princípios arraigados, sustentados, solidificados na pessoa de Jesus. Porque sem Cristo nós não somos nada. Sem mim nada podeis fazer. Além disso, irmãos, quando nós olhamos para o profeta Daniel, aquele homem que com 85 anos desceu à sepultura, lá no cativeiro, 85 anos, nós olhamos para Daniel, vemos ele ainda sendo provado e testado. No mundo tereis aflições. A Bíblia diz que ele foi jogado na cova dos leões para testemunhar a sua fé. Que coisa! Ao final da vida de Daniel, eu fico encantado com as últimas palavras do livro de Daniel. A Bíblia diz que Deus chama Daniel de servo muito amado. Servo muito amado. E a Bíblia mostra Deus dando a recompensa a Daniel. Ó, Daniel, você vai dormir, fica tranquilo, mas na manhã da ressurreição eu vou te ressuscitar. Você já ganhou a sua coroa, você está salvo. Por quê? Vida de testemunho. Sabe, irmãos, para testemunharmos de Cristo, nós precisamos nos esconder na pessoa de Jesus. Nada de eu. Eu não, é Cristo. Estão lembrados do apóstolo Paulo? Não sou eu mais que vivo, e sim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Que possamos, queridos, viver para esse despertamento espiritual, porque é o plano de Deus. Daniel, ele orou por um despertamento. Deus despertou, irmãos. Olha como Deus age, Deus é fantástico. A Bíblia Sagrada diz que a providência de Deus, no poder de Deus, Deus fez algo tremendo. Babilônia caiu diante de um império medo-persa. Eu não sei quantos de vocês têm a curiosidade que eu tenho e gosto de bibliografia. Eu já li tudo a respeito desse rei Ciro. Porque a Bíblia mostra Ciro sendo indicado e levantado por Deus, um cara que nunca ouviu falar de Deus. E Deus disse: Ciro é meu ungido, é meu escolhido para fazer e realizar o meu plano, porque eu tenho um plano para o povo de Judá, eu tenho um plano para o povo espiritual aqui na terra. E o que foi que esse rei fez? O que foi que esse rei Ciro fez? Babilônia caiu diante do império medo-persa, onde Ciro era o rei. E então a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, lá em Esdras, capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz que no primeiro ano do reinado desse homem, despertou Deus o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e aquele rei pagão declarou que o Senhor Deus dos céus é quem havia lhe dado os reinos da terra e havia lhe encarregado de edificar uma casa em Jerusalém. Já pensou? Sabe, companheiros de viagem para o céu, Deus irá fazer coisas tremendas em nosso meio e nesse mundo, para que nós possamos alcançar a Canaã celestial. Deus fará tudo o que está ao seu alcance. Depois disso, quando nós olhamos lá para trás, Deus agindo no coração e na mente, impressionando um homem pagão. Esse rei liberou os judeus para retornarem a Jerusalém e começar a retificação do templo. Deus pode fazer isso agora. Não sabemos como Deus agirá. Temos vislumbres através do espírito de profecia e da Bíblia. Mas, meus companheiros de viagem para o céu, tudo isso significa que um despertamento espiritual verdadeiro ocorre de acordo com a providência divina. Deus está no controle, Deus está no comando, não temos o que temer, é Deus quem está nos guiando, é Deus quem nos conduz. E quando Deus envia um despertamento, Ele usa até mesmo pessoas e instituições não cristãs para cumprir o seu propósito.
Daniel orou por um despertamento. Deus despertou o espírito de um rei pagão para viabilizar o fim do cativeiro, mas ainda faltava o povo ser despertado no que dizia respeito ao comprometimento com a missão que estava sendo proposta. A mesma coisa, a história se repete hoje. Deus está usando os meios de comunicação para salvar pessoas, sabiam disso? Deus está usando os meios de comunicação, Deus está usando pessoas para salvar pessoas. A mesma coisa, assim como fez. E o que nós precisamos fazer? Sermos capacitados para isso. Você está disposto? Sabe, queridos, o começo do cativeiro babilônico foi difícil. Houve muita dor e sofrimento quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e deportou parte importante do povo judeu. Mas com o passar do tempo, muitos dos judeus acabaram se acostumando com Babilônia, o lugar bom. A vida ali se tornou fácil e confortável. Ah, como é bom aqui na terra. Ah, como é gostoso viver aqui. Mas lembre-se, você não é de Babilônia, nós não somos daqui, aqui não é nosso lugar é na Canaã celestial. Eles, lá em Babilônia, se estabeleceram e não foram poucos os que prosperaram naquelas terras. Assim como nós aqui, tem tanta gente bem situada, tem tanta gente confortável, vivendo de forma maravilhosa, que não está nem aí para Canaã. Ah, se Jesus não voltasse, ah, se continuasse isso aqui melhor do que está. Mas nós não somos daqui, nós somos de Canaã celestial. E olha, irmãos, o processo de restauração foi longo e complicado. Estamos há mais de 150 anos, desde 1844 a 2022, passando também por um processo de restauração complicado. Estamos vivendo no tempo do fim, diz o Espírito de profecia, a Bíblia confirma. E nós estamos passando por um processo de restauração. Assim como ocorreu lá com o Israel do passado, as obras sofreram oposições internas e externas que resultaram em atrasos, e nós também estamos vivenciando isso. Em vários momentos o povo se mostrou desanimado e descomprometido com as coisas do Senhor. Não pensem que foi fácil retornar para reconstruir Jerusalém e o templo. Voltar para reconstruir não foi fácil. Se nós voltarmos à leitura da Bíblia, nós vamos ver a oposição que causou. As pessoas, o desânimo, mas rapaz, voltar, é melhor ficar aqui mesmo, aqui está tão bom, está tão confortável. Não! A palavra de Deus diz que nós não somos daqui, não temos que ficar aqui não. Nós temos que pensar e andar em conformidade com a palavra de Deus para irmos para Canaã celestial. Assim, meus queridos, o despertamento espiritual era obra de Deus e ele haveria de cumprir o seu propósito. Deus levantou homens e mulheres para liderar o seu povo. Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias, Zorobabel. Levantou pessoas para fortalecer pessoas, para instruir pessoas. Assim o plano de Deus foi cumprido, não por força humana, mas pelo Espírito de Deus, que despertou o povo e garantiu tudo o que era necessário para a restauração da cidade. Da mesma forma, queridos irmãos, acontecerá conosco. Precisamos nos comprometer com essa luta. E essa luta diz que eu preciso vigiar. Há 3 palavras senhas na vida cristã, as quais precisam ser atendidas: vigiar, orar e trabalhar. Você está disposto a fazer isso? Essa é a nossa parte para entrarmos na Canaã celestial. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. E buscá-la deve ser nossa primeira ocupação
diz a mensageira do Senhor. Que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, segure firme na minha mão e na sua mão, para que possamos ir a Canaã celestial. Nós vamos ouvir uma mensagem que o Júnior irá trazer para nós, que nos fala desse comprometimento, dessa entrega que precisamos fazer. No momento em que ele estiver executando essa música aqui, se você quiser dizer para Jesus, não para mim, não pense em mim, pense em Jesus, pense em Deus. Eu quero ser um morador da Canaã celestial, sim. No momento em que o Júnior estiver cantando, por favor, levante-se, para que nós possamos orar por você, e que o seu testemunho de se erguer aqui diante dessas câmeras, e diante dessa congregação de irmãos e irmãs, seja a decisão que mostrará para o mundo, através do seu testemunho, a valorização que você dá a esse plano de Deus de salvar o ser humano e de lhe tornar um morador da Canaã celestial. Quero mudar, renovar tudo que há em mim. Quero entender minha vida aqui. Quero deixar tudo pra trás, tudo que me impede de ser feliz. Eu quero ser bom, quero a verdade falar, quero esperança a todos proclamar. Quero ser livre, enfim, só em Cristo agora viverei. Eu quero me entregar, Senhor, tua luz em mim. Quero me entregar, Senhor, ser usado por ti. Eu quero ser bom, eu quero ser bom. Quero a verdade falar, quero o coração renovado em mim. Não importa o que terei de deixar, quero me entregar. Quero me entregar, Senhor, tua luz em mim. Quero me entregar, Senhor, ser usado por ti. Quero me entregar, Senhor. Quero me entregar, Senhor, ser usado meu por falar, ti. Meu agir, vou viver só por ti. Verdadeira paz, pela graça terei. Lá na cruz, meu Jesus se entregou por mim. O seu sangue real me salvou. Quero me entregar, Senhor, tua luz em mim. Quero me entregar, Senhor, ser usado por ti. Quero me entregar, Senhor. Quero me entregar, Senhor, ser
por ti. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos mostra Jesus, o nosso capitão, dizendo: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa manhã, querido Deus, nós fomos fortalecidos pela Tua palavra com o desejo de irmos o mais rápido possível para Canaã celestial, porque nos encontramos cansados pelo peso e pela culpa do pecado. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós aqui nessa manhã, e pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu imenso poder, nos dá, Senhor, o privilégio de sermos salvos e recebermos das mãos de Cristo Jesus a coroa da vitória. Esse é o nosso desejo, é o nosso anseio, não só para nós, para que seja também estendido à nossa família e os nossos amigos queridos. Portanto, nos usa, Senhor, nos prepara, nos conduz. É o que te pedimos, não porque haja méritos em nós, mas é inspirados pelo Divino Espírito Santo, é confiantes em Tua graça redentora e misericordiosa, e no nome sagrado e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém.